A partir de agora, a TVT abre espaço para o debate dos candidatos a prefeito de Itapetininga. O objetivo é contribuir para que você, eleitor, possa conhecer melhor quem quer administrar a cidade pelos próximos 4 anos. 4 candidatos concorrem ao cargo de prefeito. Luiz de Fiore, do PSDB, tem 63 anos, é empresário, formado em Direito, é casado e tem 4 filhos. Vitor Oliveira, do PSOL, tem 22 anos, é solteiro, é estudante de administração de empresas. Écio Giriboni, candidato do PV, tem 57 anos, é empresário, é casado e tem 3 filhos. Mário Carneiro, candidato do PTB, tem 59 anos, é médico, casado e tem 3 filhos. A ordem aqui no cenário foi definida por sorteio. Vamos ver como será a dinâmica do debate. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para as perguntas vão ser definidos por sorteio. No segundo e no quarto blocos, os temas serão livres. No início de cada bloco, um sorteio escolherá o candidato que fará a primeira pergunta. Ele fará a pergunta a um candidato de sua livre escolha. O candidato que respondeu faz a próxima pergunta a um candidato que ainda não tenha falado e assim por diante. O último candidato fará a pergunta ao candidato que abriu a rodada. Aqueles que já foram sorteados para iniciar blocos anteriores não participarão do sorteio, que definirá quem abrirá o bloco seguinte. Assim, cada bloco será sempre aberto por um candidato diferente. Os tempos ficam assim: 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica, 45 segundos para a tréplica. As regras assinadas por representantes dos partidos não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato se sentir ofendido ou caluniado, poderá pedir direito de resposta, que será analisado por mim e pelo Conselho Editorial da TVT. O candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras nenhum tipo de objeto, documento, panfleto ou texto, ainda que manuscrito. Vamos então dar início à primeira rodada de perguntas. Primeiro, eu vou sortear o tema. O tema sorteado é plano diretor. E quem começa perguntando, vamos ao sorteio. É de Fiore. Candidato, para quem vai a sua pergunta? A minha pergunta vai para o candidato Mário Carneiro. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Mário Carneiro, o senhor sabe que a nossa cidade é uma cidade que precisa urgentemente de novas diretrizes. O senhor pode me informar quando foi feito o último plano diretor aqui em nosso município? Candidato Mário Carneiro, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Sim. O nosso plano diretor de 2004, que depois vieram os planos de cada área que foram refeitos. E alguns foram completados e outros não. Mas o importante do plano diretor não é essa aprovação. O importante é que a gente consiga trazer para os problemas que estão hoje seguindo a cidade. Por exemplo, o trânsito nosso, que não foi previsto esse tamanho de trânsito. Por exemplo, nós temos que ter um melhor desenvolvimento na área de saúde, que é uma coisa extremamente essencial, que o hospital ficou pequeno para a gente e que é pequeno para a região. Nós também temos que ver a parte do trabalhador que não recebeu incentivo para ter a sua casa própria, o seu terreno. Enfim, quando se fez o plano diretor e nas várias áreas de várias secretarias, você não tinha uma previsão, no meu modo de ver, por isso que atrasou muito. Hoje, Itapetininga, com 150 mil habitantes, ela necessita uma revisão e alguns já estão sendo feitos. Por exemplo, do meio ambiente, que está para ser aprovado agora, que é um plano que já está encaminhado para a Câmara, e o plano também na área de saúde, que deve ser resolvido com as novas obras. Enfim, o planejamento na área da cidade, de plano diretor, ele realmente tem que ser muito bem feito, com previsão. Infelizmente, nós não tivemos essa previsão necessária. Ok. Candidato de Fiore tem 1 minuto para a réplica. Candidato Mário Carneiro, o senhor colocou que o plano foi feito em 2007, ou 2005, ou 2004. Muito bem.
Não foi, candidato. O plano diretor o último plano diretor assinado foi exatamente em 2007. E teria que ser feito agora, nesse ano 2012, porque a cada 5 anos é preciso rever o plano diretor. E o plano diretor tem o objetivo principal de estabelecer a questão de zoneamento da cidade. Não envolve nessa situação a questão da saúde. É apenas e tão somente no sentido de indicar para a população ou para os interessados na questão de zoneamento da cidade qual seria o caminho a ser seguido na direção do melhor bem-estar da população, para que não houvesse, por exemplo, indústria misturado com residências, enfim, para que dê uma situação melhor para a população como um todo. Candidato Mário Carneiro tem 45 segundos para a tréplica. Sem dúvida, o zoneamento é importante. O zoneamento, mas não só o zoneamento no plano diretor. Quando você coloca que é só o zoneamento, na verdade, você está reduzindo o plano diretor somente a um item. Tem os outros itens que é a previsão de outras necessidades da cidade. O zoneamento, criando a parte industrial, criando os bairros residenciais, é muito importante. Mas não se reduz a isso o plano diretor. O plano diretor é mais amplo, tem uma visão muito mais de futuro e desenvolvimento da cidade, mostrando outras necessidades. Eu discordo quando você diz que é somente o zoneamento. Eu não vejo isso daí como somente isso. Seu tempo acabou, muito obrigado. Eu vou sortear agora o próximo tema. O tema é saúde e, pelas regras do debate, o candidato que respondeu, o candidato Mário Carneiro, para quem vai a sua pergunta? Olha, eu queria perguntar para o candidato de Fiore. O senhor não, pelas regras do debate, o senhor não pode perguntar ao candidato de Fiore, que começou essa rodada, portanto, ele deve ser o último a responder. O senhor pode escolher um dos outros 2 candidatos. Para quem vai a sua pergunta, candidato? A minha pergunta, então, vai para o Vitor. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Vitor, uma das propostas que se tem discutido muito é sobre o tratamento de câncer na cidade. Se diz muito sobre se instalar um serviço mais amplo e com todas as fases do tratamento do câncer. E a gente vê isso daí com preocupação, porque realmente é extremamente importante você ter esse tratamento, mas tem um custo alto. Qual a sua visão sobre essa proposta? Você tem algum modo de viabilizar? Candidato Vitor Oliveira tem 2 minutos para a resposta. Primeiramente, boa noite a todos de casa, aos candidatos. Bom, eu vejo que o câncer deve começar a ser tratado nas UBS, com exames. É preciso prever antes. Depois que a pessoa já está com câncer, já está sofrendo. Tem que ter o diagnóstico correto, tem que ter o tratamento correto. É possível combater o câncer com exames de Papa Nicolau, que é deficiente na cidade, com exames de próstata, precisam fazer mais campanhas para que os homens percam esse medo. O câncer tem que ser tratado de forma séria. Quando se promete um centro oncológico, você está dando uma esperança para pessoas que sofrem com isso. Tem que ter seriedade nessas propostas. Você não pode enganar as pessoas, prometer uma coisa que não vai cumprir. Porque já existe um pedido do atual prefeito, em 2011, para se ter o centro oncológico. E até hoje não foi respondido pelo governador, que deixou um hospital regional inacabado e agora querem falar que ele vai ser o salvador da saúde na cidade, o que é uma mentira. Então, precisa começar desde o começo, com as unidades de saúde da família, com a UBS, fazer o tratamento para que as pessoas, para que seja identificado antes, porque isso pode ser prevenido, esse tratamento. O candidato Mário Carneiro tem 1 minuto para a réplica. Eu concordo plenamente com a sua postura. Foi realmente pedido pelo prefeito atual o serviço do CACOM, que é a instalação do serviço de câncer, tratamento do câncer completo, e não foi trazido para a nossa cidade. O governador negou isso para a nossa cidade, não sei qual a razão, mas nós temos visto, por exemplo, que se a gente tem o UNACOM ou o CACOM, que são os 2 grupos que podem permitir esse tratamento, eles nos dariam um desenvolvimento muito grande com as especialidades, com radioterapia, quimioterapia. Eu fico triste porque o governador realmente negou para a nossa cidade esse núcleo de tratamento. Mas, se o Mário Carneiro for prefeito, eu vou cobrar do governador esse núcleo novamente, porque eu acho que Itapetininga, eu acho não,
Toda a diretoria técnica de saúde da região deu parecer favorável para esse tipo de instalação. Infelizmente, foi negado no gabinete do governador. Candidato Vitor Oliveira tem 45 segundos para a tréplica. Concordo. O prefeito tem que cobrar o governador. Não pode ser um capacho do governador. Se pede a estadualização do hospital regional e ele vem com uma esmola de 6 milhões de reais, isso não resolve o problema. O prefeito tem que ser mais atuante, tem que lutar por Itapetininga, não pode baixar a cabeça. A cidade precisa crescer, precisa de união e precisa de um prefeito com vontade política. Ok, eu vou sortear então o próximo tema. O tema é iluminação pública e o candidato Vitor Oliveira necessariamente pergunta ao candidato Écio Giriboni. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Écio, eu estive na associação comercial conversando com os comerciantes e eles reclamaram da iluminação do centro da cidade. Quais são suas propostas para essa área? Candidato Écio Giriboni tem 2 minutos para a resposta. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse debate. Iluminação pública, ela faz parte da segurança. Hoje, nós percebemos claramente que nós temos pontos cegos na cidade, já andei pela cidade inteira aí. Hoje, moradores sem asfalto e principalmente sem iluminação. Então, acho que nós temos que ter um projeto, a prefeitura tem que encampar esse projeto, ela é responsável pela iluminação e nós temos que ter iluminação de qualidade. Não colocar lâmpadas lá que não iluminem. Nós precisamos de lâmpadas que realmente iluminem e dê segurança para todo cidadão. Hoje nós temos estudantes que chegam à noite na casa, imagine se eles não tiverem iluminação. Além da iluminação, nós temos que ter a rua asfaltada, nós temos que ter saúde e temos que ter vários outros serviços que a prefeitura tem que oferecer ao cidadão. Então, a iluminação pública, ela vai ser estendida a todo o município. Nós realmente faremos isso aí. Candidato Vitor Oliveira tem 1 minuto para a réplica. Bom, eu vejo que precisamos evoluir nessa matéria. Precisamos começar a substituir essas lâmpadas por lâmpadas de LEDs, que são mais econômicas e duram mais. Seria um investimento alto a curto prazo, mas a longo prazo isso seria um benefício enorme para a cidade, além do que ela ilumina muito mais. Outra coisa, foi falado de plano diretor, e no plano diretor consta de substituir os fios por fios subterrâneos. Mais uma coisa do plano diretor que não saiu do papel, entre outras tantas. A questão de iluminação pública, como você bem falou, mexe com a segurança e está faltando na cidade esse setor. Candidato Écio Giriboni tem 45 segundos para a tréplica. Sem sombra de dúvida. Inclusive nós, que somos do Partido Verde, entre nós pensamos hoje no meio ambiente. Hoje acho que uma cidade, um estado, o mundo não podem pensar hoje em qualquer ação, iluminação pública, sem pensar no que nós vamos fazer, o destino que serão essas lâmpadas. Então nós, do Partido Verde, nós nos preocupamos e vamos fazer uma iluminação que seja decente, que não esteja atingindo o meio ambiente. E, como o Vitor falou, acho que isso aí tem que ser estendido a todos os bairros e todos os distritos. Eu andei pelos distritos, aí pela zona rural, está faltando iluminação. Eu andei em um bairro aí que realmente o bairro inteiro estava sem uma lâmpada. Então, isso aí é um absurdo. Eu, como prefeito, sendo eleito, nós teremos iluminação no bairro e na toda a zona rural. Ok, eu vou sortear então o próximo tema. O tema sorteado é lixo e necessariamente o candidato Écio Giriboni pergunta ao candidato Di Fiore que começou esse bloco. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Tá. Candidato, senhor Luiz, o que o senhor pensa em relação ao... Hoje nós não temos o aterro sanitário. Nós temos um problema sério no lixo hoje. O que o senhor pensa em fazer em relação ao aterro sanitário e ao destino do nosso lixo? Candidato Di Fiore tem 2 minutos para a resposta. Candidato Écio, eu me lembro que em 2008, quando fui candidato a prefeito, no último momento da campanha, faltando 12 dias para terminar a campanha, um dos assuntos daquela época era exatamente isso, a questão do lixão. Itapetininga não resolveu nesses 4 anos que se passaram. E eu vou resolver. Vou resolver por quê? Porque a questão é básica. É necessário que nós tenhamos uma preocupação com a saúde pública. E isso foi deixado, ao longo do tempo, desse período de 4 anos, para um segundo plano. Do jeito que estava em 2008, continuou agora em 2012. A minha proposta para isso, para a solução do lixo, é
transformar o lixo num negócio lucrativo para o município. Ou seja, vamos industrializar o lixo, vamos transformar o lixo em adubos, vamos transformar o lixo em energia. E isso eu conto até com o apoio do nosso deputado federal, José Aníbal, que é secretário, nesse momento, da Secretaria de Energia, esteve aqui em Itapetininga e se comprometeu com isso, a nos dar as orientações necessárias para que nós pudéssemos fazer aqui, em nossa cidade de Itapetininga, um projeto industrial no lixo para, de forma definitiva, resolver essa questão na nossa cidade. E mais, é preciso que esse lixo seja separado de tal forma no município, pela população, para ajudar esse pessoal que trabalha com catação de lixo, que poderá, de certa forma, aumentar a sua renda. Porque, dessa maneira, com o lixo separado na própria casa, você terá a possibilidade de, ao industrializar, permitir que faça isso logicamente e legalmente. Candidato Écio Giriboni tem 1 minuto para a réplica. É uma pena que o candidato, em nenhum momento, ele falou que nós faremos uma coleta de lixo reciclável. Nós adotamos no nosso governo, vamos adotar o programa de cidades sustentáveis. E isso vai ser, nós vamos ter uma coleta de lixo seletivo, isso junto com informação na escola, na rede municipal, onde os alunos receberão essa informação e levarão aos pais como fazer esse processo. E eu também queria saber qual o custo dessa usina, porque eu queria saber onde tem essas usinas que transformam o lixo em adubo, porque é um processo caríssimo, já andei estudando, ele no nosso município, com o nosso orçamento, ele torna-se impossível. Eu acho que seria muito melhor nós pensarmos em fazer um aterro sanitário hoje com um processo mais moderno do que nós falarmos que vamos fazer hoje um adubo com o lixo. É um processo caro, já andei investigando, já andei por cidades que tentaram fazer e não conseguiram. Eu, como tanto me engano, espero aí, como prefeito, ter um aterro decente, uma coisa, e pensarmos no futuro num processo desse lixo. Ok, candidato. Candidato Di Fiore tem 45 segundos para a tréplica. Candidato Écio, a separação do lixo é uma questão específica. Eu, quando falo em separação, significa, candidato, seleção do lixo. Não se pode falar em seletividade se não tiver a questão educada para a população. E mais uma questão, esse custo que o senhor fala que é exagerado, não é, porque estivemos aqui com um especialista no assunto, que é o deputado José Aníbal, e ele nos prometeu, inclusive, a fazer os projetos e nos entregar essa condição pronta para funcionamento. Ok, candidatos, está encerrado o primeiro bloco com os candidatos a prefeito de Itapetininga. Depois do intervalo, as perguntas são sobre temas de livre escolha pelos candidatos. Até já.